Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí para mais um vídeo. Eu vou mostrar hoje aqui a pedidos aí, tem pessoal já me cobrando isso daqui, que é o seguinte, eu tenho um formulário aí qualquer e eu quero colocar aquelas setinhas que normalmente aparecem no Axis ou na maioria dos programas de cadastro aí, setinhas para eu percorrer os itens e conforme eu vou percorrendo ele já vai carregando os dados aí nas caixas de texto aí. Então na verdade é bem simplesinho de fazer. Então eu vou estar mostrando aqui o código que executa essa função aqui de carregamento. E primeiro eu vou estar utilizando aqui com uma list box. Depois eu vou montar outro vídeo aqui ensinando como a montar ele somente com as caixas de texto aqui, que vai ser muito parecido a questão do código, mas eu uso um after update aqui, porque quando eu atualize somente um campo, ele carrega os dados no outro, diferente desse daqui, que ele vai estar puxando as informações de uma caixa de listagem aqui, que quando eu percorro ele também seleciona lá em cima o valor selecionado. Então vou mostrar aqui. Isso aqui é mais ilustrativo aqui para aprender também a manipular o objeto de list box e tá aprendendo os comandos aí para entender melhor os códigos. Então eu tenho uma list box que se chama listbox1, uma caixa de busca que é a busca aquela que já foi explicada aí em outras videoaulas, que vai fazendo a seleção aqui conforme você vai digitando. Então aqui também eu posso fazer a busca e rolar só conforme os nomes que tem aqui. Então aqui é o seguinte, eu tenho uma list box e eu tenho dois botões, um para frente e um para trás. Então o botão que vai gerar o código que vai jogar os valores para frente e vai fazer a seleção é o seguinte. Então eu crio uma variável quantidade e uma variável que é a seleção. A quantidade vai ser o valor que eu tenho, a quantidade de valores que eu tenho na minha list box, no caso. Então eu uso a propriedade listCount da minha list box. Então listbox1.listCount ele vai retornar o valor de itens que eu tenho na minha list box como quantidade. E a seleção vai ser simplesmente o listIndex, o valor que está sendo selecionado. Então listbox1.listIndex vai retornar o valor que está selecionado na minha list box. Então eu coloco uma comparação aqui, que se o valor da minha seleção for maior ou igual a 0 e a minha seleção for menor que a quantidade de itens que eu tenho menos 1, por aquela questão que vocês já devem saber lá, porque a listbox começa do 0. Então se eu tenho 10 itens dentro da minha list view, então o último item vai ser o 9, porque começa a contagem do 0. Então ele vai fazer essa quantidade menos 1 aqui. Então se essas duas condições forem satisfeitas, ou seja, o valor que for selecionado dentro da minha lista tiver entre 0 e o último valor da lista, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a minha list box, certo? E vai fazer a seleção. Então listbox1.seleção, seleção vai ser o item que ele está selecionando mais 1, porque eu quero passar um registro para frente, ok? Então eu peguei aqui e selecionei o último item. Se caso contrário, a minha seleção listbox1 vai selecionar o 0, ou seja, ele vai voltar lá para o meu primeiro item, caso esse valor seja maior. Então eu vou passando os dados, quando o valor for maior, que vai estar lá no final, ele vai voltar para o primeiro valor, que é o valor 0. Ele vai selecionar, então, no caso, o primeiro valor. Então listbox1.selected, e o valor é o registro que ele vai estar selecionando automaticamente dentro da minha caixa de listagem. Então aqui esse é o comando para que ele selecione os itens crescentes, certo? E para fazer o decrescente funciona na mesma lógica aí. Então eu vou ter, se o valor for maior que 0, ok? E o valor for menor ou igual
ao valor total, a quantidade que eu só mudo a questão do sinal de igual aqui para a questão, apague aqui, isso, a questão lógica aqui do conjunto aqui, né, para estar pegando o primeiro e o último. Então aqui ele faz a mesma coisa, só que ao invés de estar adicionando, ele está diminuindo para voltar mais um valor. E aqui ele seleciona, caso chegue no último, ele vai ficar estacionado. No primeiro, no caso, ele fica parado lá. Ok? E aqui eu tenho a ação que vai desencadear o preenchimento dos campos. Porque aqui eu só estou selecionando os itens e retornando, aumentando e diminuindo os itens que eu estou selecionando dentro da minha caixa de listagem. E aqui eu coloco a ação listbox.click no procedimento clique aqui do objeto listbox, que ele vai fazer o seguinte. Então ele vai pegar o valor que tiver sido selecionado lá na minha listbox1 e como seleção, né, listbox1.index que tiver selecionado, então ele faz a seleção da linha e ele vai capturar a posição de todos os objetos que eu quero, da coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, e vai atribuir a estas variáveis aqui, que seriam respectivamente as colunas de código, nome, sobrenome, nascimento e cidade, que ele vai estar carregando dentro das text box esses valores correspondentes ali. Então, para cada clique que eu der no meu objeto, ele vai executar duas macros na sequência. Ele vai executar a macro que adiciona um valor e seleciona esse valor, e vai executar a macro que pega esse valor do index, que é o valor selecionado da linha, e vai capturar o nome José, o sobrenome, data e a cidade, e vai carregar ele para dentro das minhas caixas de texto. Então esse aqui é só um exemplo aí didático para estar ilustrando aí os comandos de estar trabalhando com seleção dentro de listbox e estar carregando esses dados aqui através de setinhas aqui de rolagem. Valeu, pessoal, até a próxima videoaula.